levante a voz. Cleiton, José Sauer, não é isso? Cardiologista, atende no INCAR. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente para a gente recapitular os sintomas, né, da hipertensão, se ele tem uma idade certa para chegar, se depende da idade ou do peso. Bom dia, Léo. Bom dia. Também queria aproveitar e dar bom dia para os ouvintes aqui da rádio. Falar de hipertensão sempre é algo muito interessante, algo extremamente enriquecedor quando nós temos essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o assunto para a população. Entendemos hipertensão como uma situação em que o que se tem como maior preocupação é que ela na verdade é um fator de risco, e sendo um fator de risco, o que mais se tem então de preocupação nessa situação é que ela vai servir para desenvolvimento de outras situações no futuro, como o risco aumentado para infarto, para acidente vascular cerebral, doenças renais, doenças oftalmológicas como fundo de olho. De forma que, muito mais do que simplesmente a gente falar que hipertensão ela é uma situação na qual você tem a elevação sustentada dos níveis pressóricos, você tem aqui uma situação que serve de fator de risco para outras situações. Então, quando nós temos esse questionamento de quais sintomas nós temos com hipertensão, nós temos uma possibilidade de sintomas bem amplas, bem diversas. Esses sintomas eles vão depender basicamente de qual situação aquele indivíduo ele vai desenvolver. Então, digamos que esse indivíduo com hipertensão, futuramente ele acabe desenvolvendo problemas relacionados ao coração. Então, ele vai ter sintomas relacionados a essa situação. Isso, é claro, falando de uma situação mais a longo prazo. A curto prazo, o que nós temos eventualmente quando o indivíduo tem uma elevação mais súbita, mais abrupta dos níveis pressóricos, e aí a gente está falando daquela situação de emergência hipertensiva ou de urgência, esses sintomas eles às vezes podem ser bem discretos ou mais evidentes, eles podem variar desde uma sensação de dor de cabeça mais localizada, desorientação, tontura, desconforto torácico. O pessoal fala de suor nas mãos. E isso pode acontecer, mas é claro que a gente não tem uma receita de bolo, de forma que a gente possa descrever de uma forma em que todo mundo vai sentir a mesma coisa. Esses sintomas são diversos, depende muito da situação. Você sabe que essa sensação de suor na mão, de tremores, elas geralmente têm a ver com um dos mecanismos que podem fazer com que a pressão suba. Então, eu tenho uma diversidade de fatores que atuam no controle da pressão. Então, eu tenho o rim atuando, eu tenho o coração, eu tenho o cérebro, eu tenho o sistema envolvido com relação à liberação de adrenalina. Então, qualquer um desses fatores, quando eles estejam alterados, você pode ter alteração na pressão. Então, voltando, né, quando a gente fala do suor na mão, dos tremores, isso geralmente tem relação com a liberação de adrenalina. E isso é interessante porque isso geralmente acontece em situações de maior estresse, maior preocupação. Então é muito comum que essa situação ela esteja relacionada a esse tipo específico de ocorrência. O pessoal pode mandar pergunta para o 9968-9004. Agora, existe algum aumento dessa questão de pressão, tipo com o tempo quente, com o verão, aí tem gente também que tem aquela coisa, né? O médico recomenda caminhar, mas às vezes tem algum problema se a pessoa escolher um horário que de repente o sol esteja mais forte, isso pode ser ruim? Essa é uma questão bem interessante. O ideal é que se faça atividade física. A gente sabe que o horário ideal, a atividade física ideal é aquela que o indivíduo pode fazer e aquela que ele vai fazer. É sempre melhor do que não fazer nada. Mas se a gente tem... Eu estou perguntando, até só lembrar de um caso aqui, isso lá na zona rural da minha cidade, Natal Valente, e eu ouvi alguém comentando assim, fulano acabou, não lembro o que ela teve, se foi necessariamente um AVC ou foi infarto, mas foi problema de pressão porque ela saiu para andar e o sol estava forte, né, que o médico recomendou, mas ela escolheu um horário e o sol estava forte, aquele sol na cabeça dela. Isso eu ouvi do povo, dito popular. Quero saber se isso é um achismo ou pode ter um fundo de verdade.
Existe alguma relação de verdade nessa situação, como eu estava falando, então é melhor que você faça atividade e que essa atividade ela seja realizada dentro de um ambiente que seja agradável, que propicie ao indivíduo um melhor desempenho. Então a temperatura influencia nisso. Então você se exercitar em extremos de temperatura, então uma temperatura muito fria ou muito quente, isso além de interferir com o seu desempenho físico, isso pode levar a algumas situações de adaptação do corpo àquela situação. Então, num ambiente mais quente, o indivíduo ele tende a suar mais, ele tende a aumentar um pouco mais a frequência cardíaca, de forma que ele tem um desgaste maior. Para aquele indivíduo em que ele já tem uma situação, em que ele tem alguma situação de saúde que esteja ali prestes a acontecer, digamos que ele esteja uma situação em que ele seja um indivíduo que tenha fatores de risco e que ele tivesse próximo de ter um problema cardíaco, como o que a gente chama de doença aterosclerótica, entupimento dos vasos no coração, essa situação de esforço mais aumentado dentro de uma situação não ideal, seja muito quente, isso pode suscitar um esforço maior do indivíduo, de forma que a gente tem certa preocupação com relação a isso. É claro que esse não é o fator determinante, você tem outros fatores aí relacionados, mas o que a gente orienta para o indivíduo é que faça atividade física e de preferência que seja um ambiente agradável para ele, que propicie um bom desempenho. Até sobre o calor é uma coisa interessante, eu acho que a gente até costuma ouvir mais notícias na televisão e no rádio com relação à situação contrária, né? Então a gente às vezes vê muito na televisão notícias no inverno principalmente, de indivíduos que infartaram ou que tiveram morte súbita no inverno principalmente, né? Indivíduos que dormem na rua, indivíduos que se expuseram de forma mais intensa ou mais com duração maior ao frio. Você tem sim aí um mecanismo de adaptação do corpo um pouco mais intenso, né? Você tem uma contração das artérias, você tem assim uma relação com relação à elevação dos níveis de pressão. Então você tem até uma frequência maior desses eventos nessa situação de frio do que de calor. Vamos trazer a participação do povo no oferecimento do porcelanato líquido 3D, uma resina autonivelante para aplicação em pisos, paredes, piscinas, escadas e muito mais. 98898-7827. Cofel, tudo para você em um só lugar. Rua Tiradentes, Centro, 3631-4416. Nova coleção de mochilas, sapatos e tênis escolares, passo a passo, calçados. Rua Gorgônio José de Araújo, também Shopping Itaguari. Dix, vem aproveitar as marcas que fazem sucesso e te deixam preparadíssimo para qualquer ocasião. Vem pra Dix, o look certo se encontra aqui. Vamos lá com você, Tino Alves. Olha, Léo, perguntas aqui sonora, né, que o ouvinte enviando aqui pra gente, são várias perguntas e também mensagem de texto, via WhatsApp 999689004. Uma das perguntas o ouvinte mandou aqui: bom dia, doutor, hoje eu acordei com o dedo de uma das mãos dormente, o que será? Se isso tem a ver com hipertensão? Bom dia para o ouvinte. Olha, como citado anteriormente, a possibilidade de sintomas e sensações que o indivíduo pode ter com hipertensão é muito ampla, de forma que você ter relatado um sintoma e atribuir isso à hipertensão, isso é extremamente difícil. É muito pouco provável que nessa situação em que você tenha um órgão do corpo de forma muito localizada, né? Então a gente está falando de um dedinho, de se isso tem relação direta com a pressão, é muito pouco provável. Eu vou até fugir um pouco do assunto de hoje. Existe uma situação em que os neurologistas eles chamam de síndrome do braço do namorado. É assim descrita mesmo. Então, se você vai para a literatura, para o livro, você encontra com essa descrição. Parece engraçado, mas é assim mesmo que chama-se. E é uma situação no qual o indivíduo ou o parceiro, parceira, ele acaba dormindo sobre o braço da pessoa ou sobre o próprio braço, e às vezes você acorda com o braço dormente ou com o dedo dormente. Então, essa seria uma possibilidade, eu estou aqui descrevendo, mas é claro que se isso persiste, a gente sempre orienta que o indivíduo acabe procurando o seu médico, conversando, tirando suas dúvidas, mas possibilidades aí são diversas. Bom, vamos trazer a pergunta do povo, vamos lá então. Léo, bom dia todos os ouvintes da Rádio FM. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é bem comum de todo mundo. O senhor acabou de falar que a pessoa que sofre de hipertensão,
pode fazer atividade física. Agora, que tipo de atividade física? Pode ser uma atividade física moderada ou pode ser uma intensa? Pode ser uma atividade física intensa, que eleve o batimento cardíaco, que leve tudo isso? Um treino mais puxado ou tem que ser moderado, de comum a moderado? Pergunta aí. Boa pergunta. Observe, o importante é que o ouvinte ele já se sentiu desafiado a começar alguma atividade e ter essa percepção de que a gente precisa mudar, precisa implementar a atividade física é importante. Primeiro de tudo, existe um processo para que você libere medicamentos que sejam utilizados para hipertensão. E dentro desse processo, esses remédios são sempre comparados com outros remédios, com situações como dieta, atividade física. E independente de qual remédio a gente fale, do mais antigo, do mais novo, do mais caro, do mais barato, sempre que você observa a comparação desses remédios, quando isso foi feito com relação à atividade física, em quem tinha maior capacidade em reduzir pressão arterial, atividade física e dieta sempre lideraram. De forma que, independente de qual remédio nós estejamos falando, atividade física é sempre algo extremamente forte relacionado à possibilidade de controle dos níveis pressóricos. Qual atividade física nós vamos fazer? Isso vai depender muito do condicionamento do indivíduo, da sua capacidade física, da sua situação ortopédica, articular, mas a gente costuma dividir as atividades físicas em dois grandes grupos, as atividades aeróbicas e as anaeróbicas. As aeróbicas, aquelas que você realiza por mais tempo, com intensidade moderada, menor, como uma corrida, uma caminhada, e as atividades anaeróbicas, que são aquelas atividades mais intensas, como malhação, atividade de musculação. O que a gente sabe hoje em dia é que, do ponto de vista de melhora cardiovascular, uma ou outra forma de realização da atividade física, isso contribui para o indivíduo. Do ponto de vista específico de hipertensão, e aí eu estou falando puramente de dados científicos, o que a gente sabe hoje em dia, o que se tem uma maior comprovação com relação à pressão arterial é a atividade aeróbica. Agora, é claro, a gente fala do que é ideal, mas lembrando que a gente deve fazer aquilo que for possível. Se o indivíduo se propõe a fazer atividade física, isso ele já tem um bom caminho, um bom direcionamento com relação à resolução desse problema de hipertensão. Mandaram a pergunta aqui se influencia na questão da libido, né? Da potência sexual, ou se é o medicamento. Então alguém que mandou a pergunta aí com essa dúvida, mas tem outra pergunta aí, Tinovos. Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Aqui é Carmelita da Casaca de Ferro. Eu tenho hernia de disco, bico de papagaio, tenho uma fratura na bacia. Hoje eu ando normal e estou sentindo agora muita câimbra de nó. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Muito bem, bom dia. Acho que foram dois questionamentos, né? Primeiro, aquele questionamento com relação à libido, eu espero que seja o remédio, porque aí é mais fácil. Não tem muito a ver. É mais fácil de você não resolver. Não é dos sintomas, da característica de hipertensão. A longo prazo, lembre que a hipertensão ela serve de fator de risco para outras situações. Então, a longo prazo, você pode ter uma doença chamada doença aterosclerótica, na qual você começa a ter obstrução da circulação. As artérias começam a ficar entupidas. Então, digamos que a longo prazo você começa a ter uma obstrução de algumas artérias que estejam relacionadas ao sistema masculino, de forma que você pode sim a longo prazo ter alguma questão relacionada à potência do homem. Mas a maioria dos casos, essa questão da redução da libido, ela pode estar relacionada ao efeito colateral de alguns remédios. Porque os remédios de hipertensão, eles têm formas de atuação diferentes. Alguns remédios vão atuar no rim, outros remédios atuam no coração, outros na circulação, e alguns bloqueiam uma coisinha chamada adrenalina. E esses remédios que bloqueiam a adrenalina, eles podem, dentro da sua possibilidade de ação, interferir com a libido, sim. Então, você tem uma classe de remédios de hipertensão, e olha que eu estou falando um tipo, não são todos, em que você pode ter uma interferência assim na libido do homem. Então, se isso for o caso, você geralmente modifica o remédio para uma outra classe, para que você tenha o controle pressórico e não tenha um efeito indesejado, que é a redução da libido. Então, isso pode se estabelecer das duas formas, mas geralmente relacionado ao uso de medicamento.
Com relação a outro ouvinte, não é? Veja, cãibra é uma situação também multifatorial. Você pode ter câimbras por conta de falta de condicionamento físico, por conta de relação de algumas alterações nos seus exames de sangue, como baixa dos níveis de potássio, alterações dos níveis de cálcio, de forma que é sempre uma avaliação muito individualizada do que está acontecendo com aquele indivíduo. O que a gente orienta é, primeiro, será que você está tendo uma boa atividade física, a sua musculatura está condicionada? E a segunda pergunta é se há alguma alteração que possa estar causando isso, principalmente relacionada aos níveis de potássio. Eu acho que a gente acaba, às vezes, não conseguindo responder todos os questionamentos por um contato via rádio e acaba sendo a melhor opção, às vezes, conversar com o próprio médico. O ideal, gente, que a pessoa vai tirando dúvidas, né? Mas a consulta é indispensável. Mais um antinós para a gente fechar? Vamos lá. Vamos ouvir. Bom dia, Léo. Eu queria perguntar ao doutor se é normal, eu amanheço todo dia os dedos doendo e dormente, e eu sou hipertenso. Eu queria que ele me respondesse o que eu posso fazer. Parecido até com outra situação. Até parecida, sim. Olha, tudo que nos causa incômodo e que nos deixa desconfortável, isso é importante, ok? Mesmo que isso não se estabeleça da forma de que seja uma doença ou uma situação patológica, mas se nos causa incômodo é algo que merece atenção. Não necessariamente você ter dor no dedo ou cãibra, você está ali lidando com uma situação patológica. É claro que pode ser a situação, mas isso pode ter a ver com relação a questões posturais, de como é a posição de sono do indivíduo, até mesmo com relação à atividade laborativa dele, como é o trabalho dele, como é que ele utiliza esse pé, essa mão, se faz muito esforço ou não. Você pode ter situações relacionadas a situações ortopédicas, artrose, artrites, de forma que também é uma situação bem diversa e sempre aquela avaliação individualizada por parte do médico acaba sendo a melhor opção. Muito pouco provável que isso se deva à hipertensão, não costuma ser um sintoma clássico, típico dessa situação. Isso aí. Doutor, para a gente fechar aqui, o pessoal dizendo que quer saber se existe outra maneira para ferir a pressão sem aparelhos, ou seja, manualmente. Ele diz que já viu relatos de que se a pessoa tem uma média pressionando a mão contra a parede por 1 minuto, depois retira o braço, levanta automaticamente, se ficar no ângulo de 90 graus, está normal. É verdade? O senhor já ouviu alguma coisa desse tipo? Já ouvi várias coisas, até em situações um pouco mais anedóticas do que essa. Eu nunca vi essa aqui. Observe, a aferição da pressão arterial é algo que deve ser feita da forma correta. Com aparelhos. E você tem uma técnica, essa técnica ela segue um método e esse método ele pode ser feito com aparelhos manuais, pode ser feito com aparelhos automáticos, então a gente tem até aparelhos automáticos em venda em farmácia, mas perceba que todos eles seguem a mesma metodologia. Você tem um aparelhinho em que ele oclui a artéria do braço, ou seja, ele pressiona o braço e a partir dali você identifica os níveis pressóricos do indivíduo. Essa questão de você pressionar o braço na parede, levantar, isso eu já ouvi falar, mas do ponto de vista de se isso serve para a aferição da pressão ou não, a resposta é simples e é não. Você tem outras situações que já foram colocadas, você ouve às vezes falar de aplicativos para celular que utilizariam a lanterna do celular para que você coloque o seu dedo e a partir dali ele reconheceria a sua pressão. Isso também é um método que, do ponto de vista prático, isso não foi ainda validado e autorizado para que seja utilizado como forma oficial de aferição da pressão. De forma que, às vezes, a gente se sente um pouco tentado pelo caminho mais fácil, e às vezes esse caminho mais fácil, ele talvez venha futuramente com a tecnologia, mas hoje em dia, se você quiser ter acesso à informação de qual o seu valor pressórico, a técnica ainda hoje em dia é através da aferição tradicional da pressão, ou com aparelho manual, ou com aparelho automático, mas o método tradicional. Outro perguntou aqui, para a gente encerrar agora, é se o senhor recomenda eliminar totalmente o sal de sua alimentação. Olha, os extremos eles sempre são perigosos, né? Então eu digo sempre nem de mais nem de menos. O sal ele tem sua função para o ser humano, então você tem
você tem na dieta uma necessidade mínima de sal. Então, para aquele indivíduo que tem hipertensão, a gente não recomenda que ele tire totalmente o sal. O que a gente recomenda é que ele tenha uma quantidade de sal que seja adequado para a dieta dele. Se eu tiver tempo, eu queria passar um dado interessante aqui, que é um dado de pesquisa até da nossa região com os alunos da UFRB. A gente tem uma dieta média em que a gente orienta que o indivíduo tenha um consumo de 4 a 6 gramas de sal por dia. Então essa seria a média de um indivíduo. Então, há alguns anos atrás, houve um inquérito aqui na região do Recôncavo, então você visitava algumas pessoas e via qual é a média de sal que aqueles indivíduos comiam. Então, o que nos chamou a atenção é que a média de consumo de sal aqui no Recôncavo era de 12 gramas por dia. Sendo que o recomendado é de 4 a 6. Isso para um indivíduo que não tem hipertensão, falando do indivíduo normal. Então, se a gente parte de uma situação que é nossa, né, um dado nosso regional, a gente tem um costume aqui na região de um tempero muito saboroso, muito gostoso. Eu não sou da região, vim morar aqui e fiquei saudável, que é o peixe, né? A gente coloca o dendê, coloca vai o sal. A comida daqui é muito gostosa, então isso às vezes a gente acaba se descuidando um pouquinho. Então esse dado é só para chamar a atenção de que às vezes a gente parte de uma situação em que a nossa comida, que a gente chama de normal e natural no dia a dia, já vem muito carregada no sal. Então, às vezes, quando a gente já come muito carregado e a gente diminui um pouquinho, a gente ainda não chega naquele nível adequado. Eu tinha um amigo que ele pegava o sal, quer dizer, a comida da gente estava normal ali e tal, e ele pegava o sal e colocava assim extra por cima da comida e tal, e disse, rapaz, que absurdo, né? Pois é, comer é muito bom, é um prazer. Salgado e ele... Não, mas eu quero mais, aí lá vai. Mas responsabilidade nessa hora, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um indivíduo que a gente diga para que a gente possa colocar a mão no fogo de que ele vai seguir uma dieta perfeita a vida inteira. A gente entende que eventualmente ele vai ter certas escapadas, então o importante é o equilíbrio. Então, se eu escapei hoje, eu devo buscar o equilíbrio pelo menos amanhã, no próximo dia, e ter uma média que seja adequada. Eu sempre penso nessa questão da coisa. Agora, não sei por que só bate aquele arrependimento depois que a gente come, fica farto. Esse rapaz não era para ter comido tanto, mas já foi. Pois é. Mas é bom controlar, né? Não é só você não. Eu acho que a gente tem muita gente que está ouvindo isso e está se identificando. Dá aquela dorzinha na consciência bem depois que a gente come aos montes. Quando a gente levanta que sente, né? Que percebe. Mas muito obrigado, doutor Cleto, muito obrigado, pessoal aí participando bastante, interagindo, né, aqui com a sua participação aqui no nosso programa. Ok, eu que agradeço o convite, a participação, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Futuramente, havendo novos convites, eu creio que ficarei honrado de estar presente. Quais os dias que o senhor atende lá no ECAR? Olha, eu me mudei de Salvador já tem 7 anos aqui na região, então hoje em dia eu só trabalho aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu fico no ECAR a semana inteira, alguns turnos com atividades na universidade, mas não é difícil me encontrar no ECAR não, ou no consultório, ou na UTI, ou na emergência, sempre tentando resolver alguma coisa. Tá ok, muito obrigado, grande abraço, até a próxima oportunidade. Levante a voz.